Então, nesse ponto, a gente olha, primeiro, a referência a Jesus Cristo, óbvio, né? A atitude de Jesus com os pecadores. Lembrem-se que o primeiro momento da pregação de Jesus é justamente chamando as pessoas à conversão. Então, João Batista foi preso, Jesus inicia o seu ministério, né? O reino dos céus está, o tempo se cumpriu, o reino dos céus está próximo, convertei-vos e crede no evangelho. Então, Jesus, ele supõe que ser seu discípulo é sempre um processo de conversão. Então, a ideia de um cristão que já andou tanto, já caminhou tanto e já está bom, né? Cuidado com o chá de já tô bom, não existe. Por quê? Permanentemente, Cristo nos convida à conversão. Então, essa conversão é uma conversão de atitude, é uma conversão no jeito que a gente se relaciona com Deus, e ela se torna também uma conversão que é um jeito diferente de enxergar o próprio mundo. Tem uma coisa que vai ser legal, a gente vai olhar um pouquinho mais para frente, assim, no sentido do conjunto, e acho que na hora da partilha também a gente pode voltar bastante nisso, que é um modo como Jesus tratava os justos da sua época e os pecadores. É interessante, porque se você olhar, Jesus com aqueles que eram tidos pecadores, ele tinha uma abordagem extremamente dócil, simpática, no melhor sentido dessa palavra. Jesus dizia que eles eram como a ovelha perdida, que o pastor até deixa as outras guardadas lá no curral e vai atrás, né? A maneira como Jesus pensava a condição desses pecadores era bem diferente de quando ele conversava com os que se achavam justos. Jesus chamava esses daí até de hipócritas, dizia até que eles eram como um sepulcro escondido, porque no judaísmo entendia que quando você chegasse perto de um morto, então você ficava impuro. Então, como é que você fazia onde houvesse uma cova de uma pessoa? Você tinha que fazer uma demarcação, jogar cal, né? E ele falou, vocês são como às vezes um sepulcro caiado, tá tudo bonito, arrumado em cima, mas por dentro é podridão. Então, tentem olhar, isso vai ser bom, por exemplo, conforme a gente vai lendo o Evangelho, olha a atitude de Jesus com os chamados pecadores. E olha a atitude de Jesus com aqueles que se achavam justos. Isso vai ser uma coisa que vai estar sempre aí cumprindo o Magnífica de Nossa Senhora. Se você pensar o Magnífica, ele fala disso. Então, os poderosos que estavam nos tronos, o Senhor derrubou. E elevou quem? Os humildes. Todo Magnífica é um pouco também essa luta. Tem várias situações que vão aparecer nos evangelhos e que, quando as pessoas quiserem uma resposta de Jesus, o pode, não pode, está certo, está errado, Jesus sempre vai remeter ao coração da pessoa. E o coração da pessoa não é exatamente a intenção da pessoa, aquilo que você está pensando no raso desse momento. Lembrem-se, por exemplo, daquela discussão que Jesus tem com os fariseus, porque supostamente nem Jesus nem os seus discípulos lavavam as mãos com todo o rigor que se costumava fazer naquele período. E Jesus diz, olha, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas aquilo que sai da sua boca, né? É um texto de Marcos e ele dá uma lista de várias coisas. Injustiça, calúnia, discórdia, tudo isso daí. Isso sai do coração do homem e o torna impuro. Nesse sentido, a gente precisa se perguntar aí, o que é esse coração que Jesus está falando? Até fazendo comercial do livrinho,
esse livrinho para os casais, tem uma parte nele que diz assim, você sempre escuta as pessoas dizendo, segue seu coração, né? Às vezes o casal está numa dificuldade, você está numa dificuldade no trabalho, você tem que tomar uma decisão, e tem gente que te diz assim, segue seu coração. Então, seguir o coração é bom, mas se o coração ele estiver confuso, a decisão ela pode ser um desastre. Então, como é que a gente cava para chegar nesse coração? A gente vai ver que esse coração aí, ele tem a ver com a consciência, ele tem a ver com as grandes decisões que a gente tomou na vida, com os grandes valores que a gente carrega, né? Então, tem hora que não é que você mudou de atitude, é que aquelas atitudes fundamentais não estavam dentro de você. E na hora das dificuldades, aquilo não vai se manter. Então, aí é o coração. Então, no fim das contas, o coração da gente, ele só tem duas direções. Ou ele está indo para o bem, e o bem é amor, o bem é justiça, o bem é o respeito ao outro, ou ele está indo ao egoísmo, o apego a si mesmo, o ter a vantagem sobre todas as coisas, né? Então, são duas direções apenas. Então, o coração como fonte do pecado não é assim apenas essa parte tumultuada dos sentimentos da gente, das emoções, que a gente às vezes não sabe para que lado vai. E é por isso que Jesus consegue olhar no coração dos pecadores e às vezes perceber, por exemplo, que em alguns casos eles não tinham como estarem dentro da lei, né? Dependendo do tipo de vida que tinha, como é que poderiam se resolver. E aí é o ponto mais duro do Evangelho e que, olha que interessante, não é tanto o problema a transgressão da lei, mas o que você tem no coração, e pode ter situações que o que você está fazendo não tem nada demais, mas seja um grande pecado. Olha como isso complica para a cabeça da gente. Às vezes a gente gostaria que tivesse assim, padre, posso ou não posso? Aí o padre vai lá e faz uma lista. Então, 1 e 2 não pode, 3, 4 pode, o 6 só de vez em quando, o 7 nunca, né? Seja lá o que cada um estiver pensando como pecado. Essa lista dessa maneira, a gente tem uma referência. A aula da semana que vem a gente já vai começar a pensar elementos que vão ajudar a gente a organizar melhor um exame de consciência. Essa lista a gente tem uma referência. Os 10 mandamentos dão uma direção sobre o que convém e o que não convém. O que pertence e o que não pertence à nossa vida de cristão. Mas a nossa meta não são os 10 mandamentos. A nossa meta são as bem-aventuranças. E por isso que Jesus vai desmascarar, em algumas situações, um pecado que ele aparentemente é inofensivo. A gente não vai ter tempo de, por exemplo, abrir essas passagens e esmiuçar. A gente vai fazer isso apenas na hora que a gente falar sobre a misericórdia, por exemplo. Mas são passagens que a gente tem que olhar numa ótica completamente diferente, como descrição do pecado. Por exemplo, vocês conhecem essas parábolas que falam de alguém que preparou um banquete, convidou os seus amigos, os seus convidados especiais. Todo o banquete foi ficando pronto. E quando o banquete está pronto, o dono da festa vai dizer, já vai começar. O boi lá já está assado, já tem lá, né, o chopp lá na coisinha lá, que sai o chopp gelado, no caso era o vinho, né? Seja como for. E eles começam a dizer, eu não vou. Eu comprei lá um terreno, eu vou medir direitinho, eu comprei umas cabeças de gado, eu vou lá olhar, né? E assim, nenhum foi fazer uma coisa errada. Nenhum foi fazer uma coisa ruim. Mas olha a gravidade. Você ia participar de uma festa, deixou o dono preparar a festa para você, e quando pronta a festa, você deu as costas. Aí, Jesus ele vai indicar, por exemplo, que tem alguma coisa de muito grave na rejeição de você entrar na alegria desse banquete
que é o anúncio do evangelho. Então, rejeitar, entrar nessa grande festa é um pecado, tá certo? Depois, isso a gente vai poder depois voltar, né? Fiquem muito à vontade quanto a isso. Depois aparece uma outra parábola, que é importante a gente olhar também em relação a esses pecados que nascem do coração. As 10 virgens, tinha lá as prudentes, a gente vai esperar o noivo, tal horário, né? E aí pode ser que ele atrase um pouco, vamos levar um pouco mais de olho, né? Porque a gente tem a responsabilidade de deixar a festa funcionando, a gente está ali de acordo, né? E outras 10 não se importaram, olha lá, vamos lá e vamos esperar o noivo, vamos que vamos. Então, tem aqui uma situação que é assim, ó, você não sabe o dia de amanhã. Você está se preparando para as dificuldades que podem aparecer amanhã? Então, olha um outro nível de preocupação aqui. Não é só responder se hoje eu consigo dar conta dos desafios que eu tenho, mas será que eu consigo garantir que aquilo que é a chama da lamparina, que vai representar a fé, será que eu estou preparando coisas que vão alimentar a minha fé para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem? Porque não vai adiantar, quando chegar a dificuldade, eu dizer, eu não estou conseguindo acreditar em Deus, não estou conseguindo confiar em Deus. Jesus vai perguntar, você se preparou para esse momento? E não vai adiantar você olhar para o lado e ver que o outro está lá com a lamparina dele acesa e dizer, me dá um pouquinho do seu óleo, porque nem se ele quisesse, ele poderia te entregar. Então, há coisas que você faz pela sua vida de fé que somente você pode fazer por você. E não vai adiantar, na hora do aperto, querer que as pessoas resolvam. Então, são situações aparentemente inofensivas, mas que mostram aí uma certa atitude muito ruim e que Jesus desmascara em relação a isso. Depois, essa grande parábola do bom samaritano, né? Repara que, na verdade, o sacerdote e o levita, eles mal aparecem nessa parábola, né? Só passam mesmo, e passam longe, não querem nem chegar perto. Então, tem aí algo de muito grave. Eles poderiam dizer com toda tranquilidade, olha, é a minha escala lá no templo, né? O levita ia cantar, o sacerdote ia incensar, e dizerem, ó, eu tinha compromisso, eu tinha o que fazer, eu não estava à toa. Porém, vai aparecer aí a imagem de que você não enxergar o outro, você não se aproximar do outro, é como que um fechamento também para aquelas coisas que Deus está fazendo ou pode querer fazer na sua própria vida. Eles não estavam indo para um churrasco, eles não estavam indo para uma coisa muito feia, como, sei lá, torcer para o Corinthians, né? Não, estavam indo lá, talvez cumprir aquilo que era a obrigação deles, mas não souberam se importar com o outro que estava caído. Depois, uma outra passagem que a gente lembra desse desabafo de Jesus é quando você não é capaz nem de ser grato. Você soube vir até Jesus, caiu aos pés dele, pediu a cura, e depois, quando é curado, nem se dá o trabalho de fazer uma atitude semelhante para agradecer. Então, alguém diz, mas eles saíram felizes, comemorando a cura deles, né? Tá, mas e voltar e agradecer aquele que tinha garantido a cura? Então, olha o que a gente começa a pensar aqui, e eu acho que isso é bom para quando a gente olhar a questão de preparar um exame de consciência e tudo mais. Mais do que você pensar o que você tem transgredido, e se reparar, a gente repete as transgressões praticamente sempre, e isso não poderia fazer a gente ficar chateado, né? Quando eu escuto, por exemplo, algumas pessoas pregando, e podem ser padres ou leigos, dizendo, como que você vai toda vez confessar o mesmo pecado? Gente, você toma banho todos os dias, e você se preocupa sempre com algumas partes que podem ficar numa situação um pouco pior.
Então, há lutas que elas são constantes. Há vícios em nós que eles estão ali, um pouco mais encrustados na vida da gente. Então, mais do que você se perguntar o que você transgrediu, e infelizmente a nossa condição limitada sempre vai ter transgressões para a gente confessar, tenta se perguntar qual virtude você não tem desenvolvido. Então, no banquete rejeitado, eu tenho estado pronto àquilo que o Senhor me chama? Eu tenho preparado, cuidado para que haja azeite na minha lamparina daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos? Eu tenho sabido enxergar o que pessoas não estão enxergando, pensando na parábola do bom samaritano? Eu tenho sido grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz na minha vida? Vejam que a gente começa a construir um olhar sobre o pecado, não apenas nas transgressões, porque talvez elas vão acontecer, mas também um olhar maior sobre o quanto eu posso crescer na graça de Deus. Aqui você já percebe aquele equilíbrio entre hamartias, então situações plurais de pecado, mas aquilo que é mais fundamental, mais singular, o pecado em si mesmo. Aqui a gente olha, então, se é assim a nossa condição, né, a gente então compreende por que Jesus tinha tanta misericórdia com aqueles que eram mais ignorantes ou que tinham menos acesso a essas coisas. Então você tem duas grandes passagens que dão muito o que falar. A gente não vai olhar os detalhes dessas passagens, porque não é possível. Até tem uma coisa engraçada sobre o filho pródigo, mas que dão aí uma direção para a gente muito boa, porque não dá para falar de pecado sem falar de misericórdia. Falar do pecado sem a misericórdia é a gente proclamar o desespero. Então, em Lucas 15, a gente tem essa introdução ao capítulo todo, né, gira em torno das parábolas da misericórdia. Os fariseus estão irritados, e diz o texto, que eles murmuravam porque Jesus estava próximo dos pecadores e fazia refeição com eles. Essa proximidade para um grupo como os fariseus, que tinham, hoje a gente chamaria de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, por pureza ritual, realmente como é que você chega perto de pessoas que não têm boa fama, de pessoas que convivem com outras pessoas em situação pior? E Jesus se aproximava. Não só se aproximava, mas também tomava refeição com eles. Hoje, não hoje, porque a gente está em pandemia, né? Mas você deve se lembrar alguma vez que você foi ao shopping ou qualquer outro lugar que tem uma praça de alimentação. Isso às vezes é constrangedor, mas era possível, pelo menos. O seu lugar na mesa é aquilo que cabe à tua bandeja. E aí está sobrando o lugar na sua frente, alguém simplesmente pede licença e senta ali para comer. Então você está comendo com alguém, mas você não tem comunhão nenhuma com aquela pessoa, você não vai puxar assunto, ficaria muito estranho se alguém puxasse assunto ali naquela situação, pelo menos um pouco é o nosso costume. Então, comer junto, na nossa sociedade, nem sempre significa proximidade, familiaridade. E mesmo quando são um grupo de amigos, cada um tem o seu hambúrguer, cada um monta o seu prato lá no restaurante por quilo, ou encomenda, né, como é que quer. Aí eu quero um macarrão, o outro quer um risoto, seja como for. Mas a gente usa algumas coisas que nos afastam na hora de comer. O garfo e a faca, você tem uma faca para cortar a carne, pega com garfo ou pega com alguma outra coisa. O povo de Jesus e muitos outros povos daquela região, esses instrumentos não existiam. Ou eles pertenciam àquelas camadas muito ricas. Mas, no geral, não se tinha esse tipo de instrumento. Por exemplo, na Idade Média, quando começa a aparecer o que a gente vai chamar de garfo, tem gente que prega contra que aquilo ali é uma ofensa aos bons costumes e que o garfo era um instrumento diabólico. Então, houve quem ensinasse dessa maneira. E ainda diziam, se Deus deu para a gente dedos, por que a gente despreza para usar um garfo? Né? Então, vocês imaginam como que as etapas e as épocas, elas enxergam diferente as coisas. Então, almoçar com uma pessoa, jantar com uma pessoa, fazer refeição com alguma pessoa, era você partir o pão, um pedaço para você,
um pedaço ali para o seu amigo, pegava um pedaço da carne, passava o seu pedaço de pão lá no molho, lá no prato central e comia. Então, isso significava muita proximidade, muita intimidade. E o que os fariseus estão dizendo? Ele está próximo demais desses pecadores. Por que ele se aproxima tanto? Por que ele faz comunhão com eles? E Jesus conta 3 parábolas aí, que são interessantes e elas ressoam em todo o evangelho. A primeira parábola é da ovelha perdida. Então, o pastor ele tem 100. Você já imagina que é um número grande, fica difícil o pastor contar. Isso na nossa cabeça. Se você imaginar que o pastor dormia no curral com as ovelhas, então não era um serviço que ele fazia, trancava e ia para casa, ele tinha que dormir junto, porque se viesse o lobo, se viesse ladrão, se um outro pastor quisesse, né, também roubar a ovelha, ele tinha que estar ali, não dava para deixar as ovelhas. Então, a proximidade fazia com que o pastor realmente conhecesse os animais e talvez se desse conta se um tivesse faltando. Ou mesmo que haja aí uma intenção de um exagero, né? Não, tinha 99 e ainda percebeu que faltou uma. O que está querendo mostrar? Né? Se até a gente consegue dar falta, consegue perceber que está faltando uma coisa que entre o conjunto seria insignificante, imagina Deus em relação a uma pessoa. Quando Jesus muitas vezes falava por que ele se aproximava dos pecadores, ele sempre usava uma comparação. Eles são como os doentes, e são os doentes que precisam do médico. Uma pessoa com saúde não precisa do médico, e o médico não vai atrás de uma pessoa com saúde. Né? Então aqui você tem aí um certo nível. Depois a gente tem um segundo nível. Tem aí uma questão de sobrevivência. Então, uma mulher perder uma moeda era para ela um transtorno muito grande. Né? Primeiro porque, provavelmente, essas moedas elas iam sendo guardadas e economizadas ao longo de um grande esforço. Perder essa moeda era pôr em risco a sua subsistência. Então, você percebe que o número já é diferente. Então, não é um grande número, é um número pequeno. Eu senti, está fazendo falta, eu preciso disso para mim. Num segundo nível, Jesus também dizia, olha, eu me aproximo dos pecadores porque vocês que se acham tão santos e bons, vocês me desprezam. E são os pecadores que me acolhem. É engraçado que nessas 2 parábolas aparece uma expressão que vocês podem depois mastigar. Tanto o pastor procura a ovelha perdida até encontrar. E essa mulher que perde a sua moeda, ela bagunça toda a casa dela até encontrar aquela moeda. Nessas 2 parábolas aparece essa expressão. Então, nem o pastor se cansa até que encontra a ovelha perdida, nem a dona de casa se cansa até que encontra a sua moeda perdida. Agora entra a parábola dos 2 filhos, que aí vocês já têm vários elementos, eu suponho, em relação a isso. Né? Como é que o filho pede a herança se o pai está vivo? Então já tem aí uma negação muito grande em relação ao pai. Depois, por que quer construir a sua vida longe do pai? Então o pecado é sempre alguma coisa em que eu nego a existência de Deus, nego o primado de Deus na minha vida e quero construir minha vida dando as costas para Deus. Beleza. Quer a sua liberdade? Tá. A sua liberdade sem o pai é perdição. A sua liberdade distante da vida do pai vai terminar numa situação que não é boa. Aí o filho vai passar dificuldade, vai comer, né? Um judeu não come carne de porco. Se você imaginar um judeu desejando comer a lavagem do porco, então você imagina que nível essa pessoa chegou. Agora, veja que o filho volta para a casa do pai, não é com saudade do pai. Né? O texto, quando diz lá, ele caiu em si. Quer dizer, ele fez as contas. Até o empregado do pai dele tem pão com fartura, e ele lá está se lascando trabalhar e nem come. O pai dele era honesto com os empregados. Esse patrão agora nem isso é. Então, aqui a gente vai dizer que ele tem um arrependimento ainda imaturo.
ele não voltou por causa do pai, ele voltou por causa do pão da casa do pai. Fiquem atentos a essa interpretação. É importante. Ele não tem nenhuma palavra em que ele demonstra querer estar na comunhão com o pai. Tanto é que ele diz, pequei contra o céu, contra ti, e assim vai. Então, todo o discurso. Ele quer viver como um funcionário do pai, porque assim ele talvez, né, estaria tudo bem para ele. Olha que nessa parábola, Jesus nem discute as motivações, mas basta que ele esteja voltando, e diz aí a leitura, que o pai ao longe o avista e corre. Então aqui é a imagem mais condensada ainda, tanto do pastor que procura até encontrar, ou da mulher que varre a casa até encontrar aquela moeda perdida. É muito bonito, né? Então essa misericórdia aparece aí nesses três elementos. Depois, uma outra parábola que faz a gente pensar também a misericórdia é a parábola dos trabalhadores da última hora na vinha. Então o contexto o cara tinha plantado muita coisa, estava na hora de colher, então logo de manhã, às 5 horas da manhã, ele vai atrás da turma e fala, ó, trabalhem o dia inteiro para mim, que eu pago para vocês um denário. Então, para o povo de Jesus, você imagina que a pessoa ela recebe o valor do trabalho dela todo dia. E por isso que não era nem comum, né, as pessoas contarem, por exemplo, um dia de folga, né? Geralmente trabalhava sempre na ideia de todos os dias. E denário era aquilo que era suficiente para um pai de família sustentar a sua família em um dia. Então, vejam que interessante aí, né? Menos do que um denário era passar fome com a família. Era não ter o suficiente para alimentar a família. Agora, esse salário aqui, que a gente vai ver, ele equivale depois à salvação. Ou você pode se salvar ou não se salvar. Ou você se salva ou se condena. Agora, olhando o nosso lado humano, tem alguma coisa maior que salvação? Aí a gente inventa. No céu um vai estar lá num barraquinho, o outro vai estar numa mansão. Isso é só na cabeça da gente que tem, né? Ou você se salva ou você se perde. Então, ou você tem o denário para alimentar a sua casa, ou sua casa passa fome. Essa é a ideia. E aí começa, então, o trabalho na vinha. Cada hora esse homem vai chamando mais gente, você vê que ele fica impaciente. Até que às vésperas da última hora ele chama mais alguns e que vão trabalhar lá até o horário final. E trabalham 1 hora só. E na hora que ele vai pagar, começando dos últimos aos primeiros, né? Aqueles que trabalharam desde o começo vão ficar chateados. Então, a lógica de um trabalho, você pode realmente até pensar, não, deveria pagar o proporcional, ou deveria, para aqueles que chegaram primeiro, então dar um pouco mais. Nessa lógica. A parábola não está discutindo leis trabalhistas. A parábola está falando da salvação. Então, quem combinou desde o começo viver a sua vida, estar em comunhão com Deus, tem coisa a mais dessa comunhão? Não tem. E aqueles que chegam na última hora e querem a salvação, a gente vai dar algo menos que a salvação? É perdição. Então, a lógica aí da misericórdia, no fundo, a gente pensa como generosidade, né? E a parábola dá a entender isso, mas é uma questão de justiça. Eu não posso dar esse menos do que salvação. Do contrário, eu estou dando a ele condenação. Agora, não se esqueçam que leiam o evangelho no conjunto, né? Não a parábola não está aí para dizer não faça nada, não se preocupe com nada e na última hora você vai receber o denário. Não é isso a parábola. Porque a gente viu até aquele outro texto das virgens prudentes e imprudentes, que será que no final das contas você dá conta de implorar misericórdia se você não se preparou para isso? Então, não achar que é uma parábola que passa um pano quente nas coisas e está tudo bem, viva de qualquer maneira a sua vida, na última hora você apela à misericórdia de Deus e fica tudo bonito. Não é isso que o texto quis dizer.